Você quer saber quais assuntos de química são mais importantes para que você faça a sua revisão nessa reta final do Enem? Fica aqui que eu vou te falar agora. Meu nome é Ítalo de Moraes, seja muito bem-vindo ao meu canal. E eu estou fazendo esse vídeo para ajudar você que vai fazer o Enem com os principais direcionamentos para que você tenha uma ótima revisão nessa reta final. Eu fiz uma seleção dos principais assuntos de química, um misto entre mais incidentes e os mais fáceis, para que você tenha mais vantagens na sua prova. Assim você vai ter uma maior probabilidade de acertar as questões e principalmente aquelas questões fáceis e intermediárias, de forma que você garanta mais pontos pela teoria de resposta ao item. Então vamos descobrir agora quais são esses assuntos. O primeiro é um assunto bem simples, que é densidade dentro de propriedades da matéria. E por que densidade? Densidade é um assunto que é cobrado tanto de forma isolada quanto de forma com outros assuntos. Então, eu aconselho que você saiba, principalmente, a equação, que é densidade é igual a massa sobre volume, e também que você conheça o densímetro, que é um instrumento utilizado para medir a densidade de líquidos. Essa equação de densidade normalmente vem em gramas por centímetro cúbico, ou então vem por gramas por ml. Você tem que saber que centímetro cúbico é a mesma coisa que ml. É claro que são unidades de medida diferentes, só que elas têm uma equivalência. 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. E também o Enem já cobrou o comportamento do densímetro conforme a mudança da densidade do líquido. Por exemplo, caso você tenha aqui nesse primeiro frasco um líquido com menor densidade, esse densímetro tende a descer, de forma que aqui a gente vai ter na parte de cima dele menores valores de densidade. Já se o líquido começar a ter uma densidade cada vez maior, o densímetro tende a subir, ele vai começar a ficar dessa forma, e aqui na parte de baixo dele a gente vai ter valores maiores de densidade. Então você sabendo essa base tanto da equação de densidade quanto desse aparelho densímetro, você já vai conseguir ter a maior probabilidade de acertar as questões que envolvam densidade. Sistemas de separação de misturas é um assunto que cai praticamente todos os anos, então aconselho que você faça uma revisão desses métodos de separação. Eu até destaquei aqui alguns pontos importantes que eu vejo que tem uma alta probabilidade de cair. Primeiro, decantação, que é quando há uma diferença de densidade entre líquidos, de forma que esses líquidos possam ser separados. Então você vai fazer o método de decantação. Tem também a separação magnética, que você tem que memorizar o FeConE. O que é isso? São os materiais ferromagnéticos, que são ferro, cobalto e níquel. Esses materiais, ou as ligas que têm esses materiais, tendem a ter essas propriedades ferromagnéticas, de modo que eles possam ser separados por separação magnética, o uso de ímãs. O método de separação que não caiu no ano passado, só que já caiu outras vezes, então acho que tem uma probabilidade de ser cobrado esse ano, é a floculação. A floculação é um processo de formação de flocos, de forma que esses flocos aglutinem as sujeiras da água, por exemplo, para que haja essa separação da sujeira da água. Para isso é necessário que o meio seja tornado mais básico, de forma que sobrem mais hidroxilas. E quando é utilizado sulfato de alumínio, o Al2SO4, o alumínio do sulfato de alumínio vai se juntar com a hidroxila, formando AlOH3, que é o hidróxido de alumínio. Esse hidróxido de alumínio é pouco solúvel, é justamente por isso que ele vai se aglutinar com a sujeira e vai ser mais facilmente removido do líquido. Na parte de cinética química, você vai ter que prestar atenção nos fatores que influenciam a velocidade de reação. Quais fatores são esses? O primeiro fator é superfície de contato. Por quê? Pensa comigo. Quanto maior superfície de contato você tiver entre os reagentes, mais fácil vai ocorrer a reação, não é mesmo? Porque você vai facilitar o contato entre as moléculas do reagente. Dessa forma, quando elas entram em contato, a reação vai acontecer mais facilmente e de uma maneira mais rápida. Além da superfície de contato, você vai ter também o catalisador, que ele serve para diminuir a energia de ativação. Então você tem que saber a função desse catalisador, que ao diminuir essa energia de ativação, ele vai acelerar a velocidade de reação. E vale lembrar um ponto importante: o catalisador não é consumido durante a reação. Existem exceções quando o catalisador, por exemplo, é também um reagente. Mas veja que nesse caso ele tem que ser também um reagente, mas normalmente isso não acontece. Ele vai estar ali junto, vai diminuir a energia de ativação, mas ele não vai ser consumido. O outro fator é a concentração. Por que concentração? Quanto mais concentração de reagentes você tiver, vão haver maior colisões entre as moléculas e assim a reação vai acontecer mais facilmente.
Então isso aqui acaba sendo intuitivo de você pensar. E por fim, temperatura, porque o aumento da temperatura faz também acontecer o aumento da velocidade das reações. Porque quando você aumenta a temperatura, aumenta-se também a energia cinética das moléculas. Então, vai haver maior quantidade de colisões entre as moléculas e assim a velocidade vai ser aumentada. Nas funções inorgânicas, você vai ter que saber as principais funções. Eu até coloquei aqui os principais exemplos para que você já saia desse vídeo sabendo e decorando esses principais exemplos. Primeiro, sobre os ácidos, a gente tem aqui o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, que são ácidos fortes, vou até escrever aqui para você saber, e são muito cobrados no Enem. Temos também o ácido carbônico, H2CO3, que é formado pela soma de H2O com CO2, água com gás carbônico. É muito importante você saber, porque esse ácido carbônico encontra-se, por exemplo, no nosso organismo, encontra-se também dissolvido no refrigerante. Tem também o exemplo dos oceanos, que quanto mais aumenta a poluição por CO2, mais esse CO2 é dissolvido nos oceanos e mais é acidificada a água. E essa acidificação traz, por exemplo, prejuízos aos corais, que tem em sua composição o carbonato de cálcio, que é inclusive um sal que já está aqui destacado como um dos mais importantes para você saber. Esse carbonato de cálcio tem caráter básico e é justamente por isso que ele é prejudicado pela presença do ácido carbônico. Quando você tem ácido com base, há um processo de neutralização. Aqui nas bases é importante você conhecer o hidróxido de sódio e o hidróxido de cálcio. O hidróxido de sódio é uma base forte, é a soda cáustica, que é muito utilizada para neutralizar a acidez. Tem também aquela utilização doméstica de desentupir esgotos, por exemplo. O hidróxido de cálcio é uma base forte também, então essas duas aqui que eu estou falando são fortes. E esse hidróxido de cálcio é importante por quê? Porque ele vai poder ser utilizado na pintura de cal, também vai poder ser utilizado para a correção de acidez do solo, que é o processo denominado calagem. E ele também vai poder ser utilizado naquele processo que eu falei para você, que é a floculação. Ele vai servir como um agente que vai deixar o meio mais básico. Lembra que eu falei que deixando o meio mais básico vai ficar mais fácil de formar hidróxido de alumínio? Pois é, então esse CaOH2 vai poder ser utilizado para deixar esse meio básico. Então esse hidróxido de cálcio vai ser um agente floculador. Em relação aos sais, a gente tem aqui o cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha. Então é importante você conhecer. Aqui temos o bicarbonato de sódio, que também tem um caráter básico. E ele é utilizado, por exemplo, para reverter a acidez estomacal. E aqui, como eu já falei para você, o carbonato de cálcio, que também tem um caráter básico. O carbonato de cálcio é constituinte, por exemplo, do mármore. Então é por isso que no caso de chuva ácida, esse ácido da chuva pode cair em materiais feitos de mármore como estátuas e vai haver a corrosão desse material. Além disso, o esqueleto de conchas e corais também é composto de carbonato de cálcio. Então é por isso que a acidificação dos oceanos por esse ácido carbônico vai prejudicar essas conchas e corais. Agora falando dos óxidos, temos aqui o CO2, que é um óxido ácido. Tem aqui essa parte que eu já falei com você, que o CO2, ao ser misturado com água, forma ácido carbônico, então está envolvido aí na acidificação dos oceanos. E você já pode pensar também em relação à poluição atmosférica, que esse CO2 vem da combustão, e quando há combustão, por exemplo, dos combustíveis fósseis, acaba acontecendo um excesso desse CO2 na atmosfera. Além disso, o CO2 é o gás que nós expiramos, está envolvido aí no processo de trocas gasosas que acontece no nosso pulmão. E por fim temos o CaO, que é o óxido de cálcio ou cal virgem, que ao ser misturada com água, dá origem ao hidróxido de cálcio, que é justamente essa base que nós vimos aqui anteriormente. Então veja porque ela também é importante você memorizar. Outro ponto importante é a basicidade e a acidez dos compostos orgânicos. Então quando a questão estiver falando desse assunto e você olhar e tiver lá uma amina, que é uma função orgânica oriunda do nitrogênio, você já vai pensar em basicidade, então ela tem um caráter básico. Já quando você olhar, tiver um ácido carboxílico, que aqui eu trouxe o exemplo, a gente tem esse carbono ligado com dupla a um oxigênio e com uma simples a hidroxila, ou então o fenol, que é a hidroxila ligada a anel aromático, ou então o enol,
que a gente tem essa hidroxila ligada a esse carbono aqui, ó, que é um carbono ligado a outro carbono por uma dupla ligação, tá vendo aqui a dupla ligação, a gente vai ter o caráter ácido. Dessas três, aqui já está na ordem do mais ácido para o menos ácido. O mais ácido é o ácido carboxílico, esse aqui. O fenol está no meio termo entre esses três e o enol é o menos ácido. Em relação ao equilíbrio químico, você vai ter que saber os fatores que alteram o equilíbrio. Quais são esses fatores? Concentração, pressão e temperatura. Vou fazer aqui um esquema rápido para você memorizar o macete. Quando houver aumento da concentração em um dos lados, o que vai acontecer com o equilíbrio? O equilíbrio vai tender para o outro lado. Então vamos supor que você tenha aqui um equilíbrio químico, uma seta para um lado, uma seta para outro. Deixa eu colocar aqui embaixo. Uma seta para um lado, uma seta para o outro. Aqui você tem A mais B sendo transformado em C. Então, supondo que você aumente a concentração de C, o que vai acontecer? O equilíbrio ele vai tender para o outro lado, ou seja, ele vai tender aqui, ó, para o lado esquerdo, tá certo? Então, sempre que você tiver o aumento do equilíbrio de um lado, ele vai tender aí para o outro, para recompor esse equilíbrio. Se você tiver a diminuição, vai ser o oposto. Se, por exemplo, aqui tiver uma diminuição desse C, o equilíbrio vai tender a ir para a formação do C, para o lado direito, para que esse equilíbrio seja restaurado. Em relação à pressão, quanto maior a pressão, o equilíbrio vai tender a ir para o lado de menor volume, menor concentração de gás, tá certo? Então, toda vez que houver uma mudança de pressão no equilíbrio químico, você vai prestar atenção nos componentes gasosos e quando houver o aumento dessa pressão, o equilíbrio vai tender a ir para o lado de menor volume de gás. Aí você vai perguntar, certo, Ítalo, mas como eu vou saber qual que tem o menor volume de gás? É a mesma coisa daquele que tem menor mol de gás. Tá certo? Então você vai fazer uma análise do equilíbrio, vai ter lá as setas para os dois lados. Teremos aqui algumas substâncias do lado esquerdo, outras do lado direito. E você vai prestar atenção naquelas que sejam gasosas. Por exemplo, essa letra E aqui, se tivesse um G de gás, aqui o B também. Vamos supor que nós tenhamos aqui 2 mols de B. Então, a gente olha aqui, tem 2 mols desse gás. E aqui, na parte direita, apenas 1 mol de gás. Dessa forma, é na parte direita aqui que a gente está tendo um menor volume. Ou seja, aumentando a pressão, a gente vai ter um deslocamento para a direita, em direção do menor volume. E se a gente tiver uma diminuição da pressão, vai ser o oposto, vai ser para o lado de maior volume. E por fim temos a temperatura. Quando há um aumento da temperatura, vai haver uma tendência de deslocamento do equilíbrio para o lado endotérmico. O que é endotérmico? É o lado que está absorvendo energia. Ou seja, quando você está aumentando a temperatura, quer dizer o quê? Que você está fornecendo energia. E, obviamente, aquela parte do equilíbrio que precisa de mais energia, ele vai ser favorecido. Então, o lado endotérmico vai ser favorecido quando você aumenta a temperatura. E quando você diminui a temperatura, vai ser o oposto. Vai ser o lado exotérmico que será favorecido. E na parte de química orgânica, você vai ter que dar uma revisada na classificação das cadeias carbônicas, saber quando a cadeia é heterogênea, quando ela é ramificada ou não, e saber identificar as funções orgânicas. Ou seja, quando você olhar a cadeia carbônica, você sabe identificar o que é uma acetona, o que é um álcool, uma amida, amina, que é basicamente isso que as questões de orgânica cobram quando temos questões mais fáceis. Então aqui eu acabo essa lista dos principais assuntos que você deve revisar. Então vale muito dar uma atenção especial a esses assuntos para que você consiga acertar as questões fáceis e intermediárias. Eu fiz essa lista baseado nas 3 versões do Enem 2020, ou seja, impresso, digital e reaplicação. Além disso, também na incidência dos anos anteriores. Ou seja, existe uma alta probabilidade de cair esses assuntos nesse Enem que está por vir.
Se essas dicas te ajudaram, faça o seguinte, deixe o seu like, inscreva-se, porque você vai me ajudar muito a trazer mais conteúdos para você. Faça parte também da comunidade Gabarito Veste, que é uma comunidade que eu criei para os vestibulantes que querem ser aprovados pelo Enem. Conheça também a Red Pill Redação na Prática, que é o meu método de correção de redações super detalhadas em vídeo, para que você tenha um avanço muito mais rápido na sua forma de escrever. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui e até a próxima.